Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar de duas entidades. O sarcoma fibromixoide de baixo grau e o fibrosarcoma epitelioide esclerosante, que tem algumas coisas em comum, inclusive um marcador imunistoquímico que reconhece as duas entidades, que é o MUC4. O sarcoma fibromixoide de baixo grau tem umas variantes, a esclerosante, com rosetas gigantes, e uma variante mista, na qual o aspecto morfológico de ambas as entidades ocorre no mesmo tumor. E o fibrosarcoma epitelioide esclerosante tem uma variante ossificada, e é disso que nós vamos tratar agora nesse vídeo. O sarcoma fibromixoide de baixo grau incide em ampla faixa etária, sobretudo em adultos jovens, especialmente abaixo de 18 anos. Ocorre mais em extremidades proximais, raízes de membro e tronco, com um crescimento muito lento, prolongado, às vezes por décadas. São geralmente profundos, porém em crianças pode haver exemplos de lesões superficiais. O fibrosarcoma epitelioide esclerosante, por outro lado, é diferente. Ele dá mais em adultos e idosos. Ele também dá em raízes de membros, o inferior mais que o superior. No entanto, ele tem uma incidência maior em regiões profundas, como pelve, reto peritônio, vísceras, incluindo rim e osso. Ele é bem mais agressivo, inclusive pode haver doença metastática já no momento da primeira apresentação do tumor. Em termos moleculares, as duas entidades não são iguais. O sarcoma fibromixoide de baixo grau predomina o FUS com CREB3L2 e outras poucas alterações menos frequentes. Enquanto que o fibrosarcoma epitelioide esclerosante predomina mais o EWSR1 com o CREB3L1 e tem, às vezes, algumas alterações moleculares em comum com o sarcoma fibromixoide de baixo grau, sobretudo nos casos de histologia híbrida. Na histologia, o sarcoma fibromixoide de baixo grau é sempre um nódulo muito bem circunscrito. Já no menor aumento, é possível ver que existe uma parte esclerótica e uma parte mixoide com transição abrupta entre uma área e outra. A área esclerótica, em geral, é um pouquinho mais hipocelular em relação à área mixoide. E a área mixoide já começa a apresentar algumas pequenas ramificações vasculares de médio calibre. Essas ramificações vasculares são semelhantes ao sarcoma, ao mixofibrosarcoma. No entanto, diferente do mixofibrosarcoma, o sarcoma fibromixoide de baixo grau tem atipias muito discretas. O máximo que a gente consegue ver é uma pequena hipercromasia das células, com uma leve anisocariose, tudo muito sutil. E ainda são menos aparentes quando é a região mais esclerótica do tumor. Essa neoplasia é marcada pelo MUC4, como nós vamos ver logo adiante. Uma variante do sarcoma fibromixoide de baixo grau que cria dificuldade é aquela variante esclerótica. Ela é de um nódulo circunscrito, como todo sarcoma fibromixoide de baixo grau, apenas que a lesão ela é desprovida do componente mixoide. Ela é inteirinha uma lesão representada por células fusiformes em estroma esclerótico. A celularidade é em tudo semelhante ao componente esclerótico do sarcoma fibromixoide de baixo grau usual. E, portanto, as atipias são usualmente bem sutis, de tal forma que essa lesão particularmente oferece uma grande dificuldade para se fazer uma conclusão de um tumor maligno. Também ela é reconhecida pelo MUC4. É importante ressaltar que o sarcoma fibromixoide de baixo grau ele é um tumor
maligno e com potencial para ocorrência de metástases, inclusive metástases tardias. Esse exemplo que vocês estão vendo aí é um exemplo de metástase pulmonar que ocorreu mais de 10 anos depois do tumor primário. E o aspecto histológico ainda assim mantém aquele padrão de neoplasia de baixo grau com atipias muito discretas, inclusive com essas rosetas gigantes aqui, reproduzidas na metástase. Vocês vão ver que existe essa variante aí logo adiante. Também a metástase é reconhecida pelo MUC4. Uma variante curiosa do sarcoma fibromixoide de baixo grau é essa que apresenta rosetas gigantes, que são essas esferas de colágeno hipocelular ou acelular. Essas esferas de colágeno, que podem ser bem numerosas na neoplasia, são circundadas por uma hipercelularidade neoplásica que circunda essas estruturas. E essas células são, na verdade, as mesmas células do componente esclerótico do sarcoma fibromixoide de baixo grau usual e, portanto, com atipias muito baixas. E, na verdade, representa a mesma neoplasia. Uma outra variante do sarcoma fibromixoide de baixo grau é a variante híbrida. Uma variante que tem duas componentes. Um componente convencional, em tudo semelhante à porção esclerótica do sarcoma fibromixoide de baixo grau, e uma outra área com maior esclerose estromal, no qual começam a existir células epitelioides. E esta área do tumor se assemelha ao fibrosarcoma epitelioide esclerosante. Também ela é reconhecida pelo MUC4. O fibrosarcoma epitelioide esclerosante é uma lesão que usualmente é circunscrita, mas há exemplos, como este aqui, no qual já se vê uma maior agressão com infiltração em tecidos circunjacentes. Ela se caracteriza por essa esclerose estromal, que assume um padrão meio cordonal, entremeando células. Essa esclerose estromal esboça cordões hialinos. Entre eles, você vê células epitelioides que apresentam um arranjo sólido ou linear, lembrando um carcinoma. Outras áreas desse mesmo tumor podem ter padrão semelhante ao sarcoma fibromixoide de baixo grau. Uma variante do fibrosarcoma epitelioide esclerosante apresenta ossificação e, portanto, tem problemas de diagnóstico diferencial. A ossificação pode ser intralesional ou mais subcapsular, com zoneamento, alternando com uma área sem calcificação. As áreas desprovidas de calcificação são, de uma maneira geral, bem semelhantes ao fibrosarcoma epitelioide esclerosante convencional. Ou seja, se caracteriza por esse tipo de células dispostas em arranjo sólido ou linear, com esclerose variável. Em tudo semelhante a variantes mais celulares do tumor fibromixoide ossificante, cuja distinção pode ser bem difícil, se não impossível, até porque esse tumor também tem expressões ocasionais de MUC4. Nesse particular exemplo, além do MUC4, nós tivemos expressão de EMA e AION-E3 que permitiu a distinção dessas duas entidades. Em termos de imunistoquímica, é justamente o EMA o marcador mais importante e que é presente tanto no sarcoma fibromixoide de baixo grau como no fibrosarcoma epitelioide esclerosante. Os demais marcadores ocorrem infrequentemente e não são significantes. O MUC4 é uma mucina ligada à membrana. É uma camada protetora e reguladora. Ela existe em mucosa normal, na árvore bronquial, ao longo do tubo digestivo, pulmão,
glândulas salivares e também pode estar presente em carcinomas, pancreático, colônico, gástrico e pulmonar. De tal forma que a distinção entre o fibrosarcoma, epitelioide esclerosante e carcinomas, o MUC4 não ajuda nesses particulares aspectos. O MUC4 reconhece praticamente 100% dos sarcomas fibromixoides de baixo grau. Em relação a entidades diferenciais que são fusiformes e que apresentam esclerose variável, o MUC4 também reconhece uma porcentagem razoável do sarcoma sinovial monofásico. Todas as outras entidades que estão aí listadas, que fazem parte desse diferencial, são sistematicamente negativas. O MUC4 reconhece o fibrosarcoma epitelioide esclerosante, a forma híbrida, com o sarcoma fibromixoide de baixo grau em praticamente 100% das vezes. A forma pura, no entanto, a porcentagem é alta, mas não 100%. Em relação aos diagnósticos diferenciais, que são os sarcomas que têm células epitelioides e estroma com esclerose variável, o MUC4 reconhece o sarcoma sinovial bifásico numa porcentagem razoável das vezes, além de giste epitelioide, carcinoma mioepitelial e o tumor fibromixoide ossificante que eu já mencionei anteriormente. Todas as outras entidades diferenciais dentro desse padrão morfológico são sistematicamente negativas. Em resumo, o MUC4 reconhece muito bem o sarcoma fibromixoide de baixo grau e suas variantes, tanto quanto também o fibrosarcoma epitelioide esclerosante e suas variantes. E com isso, nós abordamos essas duas entidades, além do marcador MUC4, que é muito importante para o reconhecimento delas. Até o próximo vídeo.